sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Deu Match, o podcast sobre empregabilidade da Quark. Estou muito feliz de ter vocês aqui hoje. A gente já teve episódios incríveis falando sobre muitos temas importantes, como fazer um currículo, como se preparar para uma entrevista, como se preparar para uma dinâmica de grupo. E hoje a gente tem um tema que, obviamente, para a gente da Quark é igualmente importante, que são habilidades comportamentais ou soft skills. A gente vai conversar um pouco sobre como essas habilidades são importantes na hora que você vai entrar no mercado de trabalho e, mais do que isso, para você se manter lá também. E para isso eu tenho duas convidadas super especiais, Luana e Jéssica, sejam muito bem-vindas. Estou muito feliz de ter um time feminino aqui no podcast hoje. E queria começar conhecendo um pouco mais de vocês, entendendo qual é a área de atuação, o que é que vocês fazem e, principalmente, quero já saber de vocês, para vocês, qual é a habilidade comportamental que vocês mais têm ou acham mais importante aí no mercado de trabalho. Vamos por ordem alfabética, então, começar com Jéssica. Obrigada. Me chamo Jéssica Campos, eu sou analista de soluções educacionais aqui no César. Estou atuando à frente do projeto Florescendo Talentos. É um projeto muito massa que a gente está levando uma capacitação em programação, visualização de dados para os jovens da rede estadual de Pernambuco. Acho que é isso. Olá, gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje para poder contribuir com a carreira, né, de vocês. Eu me chamo Luana, eu sou gerente do time de desenvolvimento de talentos na Pitang, sou psicóloga e atuo na área de recursos humanos há mais de 10 anos, né, quase 13. Legal. E quero saber sobre as habilidades. Se vocês tivessem que falar uma habilidade comportamental que vocês acham que vocês se garantem, que habilidade seria? Quer começar? Você pode falar? Pode ser. Tá bom. Eu acho que ser adaptável. Legal. Eu vim da área de administração e aí mergulhei na área de educação. Eu acho que ser profissional é isso, é estar preparado ali a mudar a estratégia, a pensar um pouco no futuro, a mudar a rota do que você está seguindo. Eu acho que essa é uma das habilidades mais importantes hoje. Legal, perfeito. Acho que Jéssica tirou de dentro da minha cabeça. Né, eu também falaria isso, super concordo. Acho que a gente está num momento que a gente vai ter que aprender e reaprender o tempo inteiro. Né, mas para falar algo diferente, eu falaria também o pensamento crítico. Né? A gente está numa época de IA, que a IA vai fazer tudo para nos ajudar, mas nada vai substituir a nossa capacidade crítica, né? A capacidade do ser humano mesmo. Legal. Como vocês sabem, aqui na Quark a gente fala muito sobre empregabilidade, né? E pensando nessa entrada no mercado de trabalho, primeiro emprego, como é que vocês enxergam a importância das habilidades comportamentais na hora do processo seletivo? A gente sabe que todo processo seletivo tem etapas, né? Então, Sim. tradicionalmente a gente tem ali currículo, né? Às vezes uma dinâmica de grupo, uma entrevista, mas olhando de forma mais geral, assim, habilidades comportamentais são importantes na hora de um processo seletivo ou não? Elas contam mais quando o candidato já está na vaga? O que vocês acham? Pode ir. Lu. Com certeza, né? Conta durante o processo seletivo. Eu acho que o desafio para quem está começando é saber como demonstrar, né? Porque geralmente você não tem aquela experiência, né? Você não tem como contar uma história de como você agiu em situação. Então, se você se preparar para a entrevista, eu acho que já é o primeiro passo, né? Aonde eu estou indo? Como é que essa empresa, né? O que é que essa empresa valoriza? O que é que eu posso falar ali que eu me identifico com essa cultura ou não? O que é que eu faço na minha faculdade, no meu colégio, né? Que pode trazer ali um olhar sobre competências, né? Trabalhar em grupo, apresentação, né? De repente atuo em alguma instituição religiosa ali como líder, né? Muita gente começa com essa parte de liderança dentro de igrejas e tal, né? Projetos ali com crianças. Então, trazer vivências que também, né, não são necessariamente da área que você quer, que você busca, mas que consiga trazer e desenvolver habilidades, né? Você mostra que você tem, que você consegue atuar no seu dia a dia com essas habilidades. Legal. E já teve, Luana, algum candidato que você olhou assim, né? Às vezes no momento da entrevista falou, caramba, essa pessoa talvez não tenha todas as atribuições técnicas que eu preciso, né? Dos 10 checks aqui que eu preciso dar, ele não deu os 10, mas eu vi que é uma pessoa que tem tanta habilidade comportamental, é desenrolada, né? Tem umas características ali que vale a pena fazer essa contratação. Você já passou por essa experiência? Acho que acontece bastante, né? Tem uma pessoa do meu time que ela fala assim, nossa, eu falei com uma pessoa hoje, uma recrutadora, e essa pessoa é pitangueira, né? Ela não sabe ainda, mas ela já é pitangueira. Então a pessoa já vem com aquela energia, já traz, né, coisas que a Pitang, né, valoriza, ela já traz no discurso. Então a gente olha pra, né, entrevista, essa pessoa fala, poxa, será que dá, né? Principalmente se for uma vaga mais júnior, porque uma vaga mais júnior, às vezes,
você consegue flexibilizar algumas Sim. coisas, né? Que sabe que a Sim. pessoa não tá pronta. Legal. Jéssica, a gente estava conversando um pouco antes que você trata muito dessa coisa de contratação, né? De Sim. pessoas para projetos específicos. Uhum. No momento de uma entrevista, que habilidade que o candidato demonstra, e não só que habilidade, como é essa demonstração de habilidade que te faz brilhar os olhos, assim, que fala, caramba, essa pessoa vai desenrolar aqui o que eu preciso. Veja, para a área que a gente está fazendo seleções hoje, acho que nem sempre eles estão preparados, é muito vaga júnior também. Uhum. E aí é importante que, primeiro de tudo, ele consiga ali expressar as ideias, porque é muito complicado quando a gente espera pelo menos um mínimo de informação e a gente não consegue captar. Aí isso dificulta um pouco ali o momento da seleção. Mas eu acredito que esse é um ponto importante e como ele pode demonstrar é organizando as ideias e principalmente ter um pouco de inteligência emocional. Porque quando a gente está ali ansioso, a gente não consegue acabar falando o que a gente precisa falar, sabe? Então, eu acho que ele mantendo ali um pouco dessa inteligência emocional, regulando as emoções, a gente acaba conseguindo captar, Legal, sabe? legal. E para uma pessoa, e esse é um caso que a gente vê muito aqui no Aquark, às vezes um aluno que não tem nenhuma experiência, né, profissional, tá buscando ali a primeira experiência, o primeiro emprego, às vezes falando desse ponto de inteligência emocional, ele já vai para a entrevista nervoso, porque ele sabe que, primeiro, vão ter perguntas ali que ele nunca respondeu. Como é que vocês acham, assim, que é uma boa forma dos candidatos se prepararem para a entrevista? A gente sempre ouve falar que tem aquelas perguntas clássicas de entrevista, né? Sim. Seu ponto positivo, né? Um ponto que você tem que ir para melhorar, por que você quer trabalhar aqui. Vocês acham que treinar, por exemplo, as respostas dessas perguntas é uma boa forma dele dar uma tranquilizada? Ou tem alguma outra boa prática, assim, que vocês acham que vale a pena? Ultimamente a gente fez uma reflexão sobre esse ponto e a gente encontrou um recurso muito legal, que é o diário digital. Que Legal. ali a gente relaciona todos os nossos pontos fortes, os pontos a melhorar, o que eu posso falar na minha apresentação, sabe? Uhum. Eu acho importante a gente ter isso como recurso, porque você acaba ali tendo centrado uma ideia do que eu vou demonstrar na hora de uma entrevista. Uhum. Então, eu acho que esse recurso aí é bem legal pra Legal, isso. legal. E você, Silana, o que acha? Eu gosto muito de indicar para todo, assim, independente da sua senioridade, escreva. Sim. Eu acho que escrever ajuda muito a você organizar, né, seu pensamento, organizar o que é que você quer falar. E se você não sabe, poxa, não sei quais são os meus pontos fortes, né? Assim, às vezes você tá nesse período ainda que você não tem ainda um autoconhecimento desenvolvido, né? Você tá aprendendo ali em toa, né? Sim. Tá naquele momento de entrando na fase adulta. Então, busque professores, amigos, parentes, né? Pergunte para as pessoas como que as pessoas te veem, né? Como elas te enxergam. E o que é que você pode melhorar também, para que saia daquele comum, né? Toda vez que você for para entrevista, se você perguntar, 99% das pessoas vão falar que um defeito é ansiedade. Ou perfeccionismo. Ou perfeccionismo. Eu sou muito perfeccionista. Mas, nossa. Isso é ruim? Em que momento as pessoas começaram que assim, próximo do perfeito? Como assim? Isso é uma coisa ruim? Exatamente. Então, e trazer os porquês, né? Sim. Eu gosto muito, né? Hoje eu faço menos entrevistas, mas quando eu fazia muito, eu gostava muito de perguntar para a pessoa o porquê, como isso, né? Ou se for um ponto forte, né? Como que isso se reflete no teu dia a dia? Como esse ponto forte, ele é Sim. aplicado no Legal. seu dia, Legal. né? Ou o ponto ali de desenvolvimento. Tá, mas como que isso te prejudica, né? O perfeccionismo, por exemplo, como que isso te prejudica? Né? Como que você não consegue encontrar um bom resultado por ser assim, né? Por ter essa característica. Né? E você tem alguma estratégia a partir disso para desenvolver? Né? É algo que eu gosto muito de perguntar, porque me ajudou muito. Eu sou uma pessoa muito assertiva, né, nas minhas comunicações, e às vezes posso ser assertiva demais com algumas pessoas que são, né, querem mais ali uma delicadeza, tal. Então, para mim foi muito importante pessoas me falarem que eu sou muito assertiva, né, para eu conseguir se enxergar e mapear aquilo ali dentro de mim, né, tal, para Jéssica, eu vou falar mais, né? Sim. Desse jeitinho, assim, Sim. né, começar a me adaptar aos movimentos. Então, acho que você ouvir os outros vai te ajudar muito com o seu autoconhecimento. Aí você vai ter sua análise crítica, né? Legal, legal, muito legal. Tem uma outra dica que eu vi um dia desse que eu gostei bastante. O GPT, não sei se vocês são as pessoas contra usar IA, não De tá. forma Beleza. alguma. Eu primeiro dei uma mapeada aqui pra ver o quanto eu podia falar. O GPT, ele tem uma função, se você acessa pelo computador, que é de fala, né? Então você vai falando e ele vai te respondendo por voz.
E aí você pode simular várias coisas com eles. E aí eu ouvi um amigo que trabalha com recrutamento que ele disse que as pessoas podem simular uma entrevista. Então você fala, eu tô buscando um cargo de analista, né? Bota ali o descritivo da vaga, simule uma entrevista comigo. E aí ele vai te fazendo as perguntas, certamente não vai ser igual ao recrutador, mas minimamente, você falando aquilo ali, você vai, tá tranquilo, então, eu consigo responder essa pergunta, uma pergunta próxima a essa. Então acho que essas simulações, né, também ajudam a dar uma tranquilizada. Massa. Quando a gente fala de entrevista, né, enfim, desse momento inicial, eu acho que é um pouco disso que a gente comentou, né, de testar, tentar, enfim, demonstrar suas habilidades comportamentais, mas quando um colaborador entra na empresa, por exemplo, sou estagiária aqui do time Luana e Jéssica, que tipo de habilidades vocês esperam de um profissional júnior? A gente entende, né, e eu acho que é um pouco do papo aqui, que o profissional júnior, ele obviamente não vai ter o conhecimento técnico, né, principalmente se ele está no cargo ali de estagiário, ele está ali literalmente para aprender, né, mas que tipo de competências comportamentais vocês esperam de pessoas que estão nesse momento? Eu acho que tem uma questão hoje até geracional, assim, de o que eu posso fazer e é ok, o que eu não posso, sabe? É até onde eu tô colocando os meus valores de, por exemplo, um exemplo aqui, tá? Não vou trabalhar a partir das 6, porque meu horário é até às 6. E a partir de onde isso demonstra que, poxa, isso é o engajamento do time. Não quer dizer que todos os dias você vai trabalhar depois das 6, mas como é que vocês enxergam isso tudo? É uma casca de banana. Eu disse no começo, gente, não vamos ter perguntas difíceis. Mas essa eu acho que é uma pergunta difícil. Quer começar? Lu, Posso ir. Eu acho que o principal ponto é querer aprender, né? Quando você pega uma pessoa júnior, você tem que pegar uma pessoa que é curiosa, porque você só aprende com curiosidade. Né? Então, e aí isso já casa com a proatividade também, né? Porque eu falo muito do nosso cenário lá, Pitang, que a gente trabalha a maioria das pessoas remotas. Então, imagine se você não sabe fazer uma coisa, você está lá na sua casa, né? Você não tem ninguém para olhar para o lado para pedir socorro. E aí você para, porque não sei fazer. Sim, né? Perfeito. Então, acho que buscar, né? Ser curioso, buscar conhecimento, pesquisar, saber pesquisar. A IA tá aí para isso, né? Mas a gente tem que ter o senso crítico, né? Nem tudo que a IA vai dizer pra gente vai pegar ali a ferro e fogo e dizer que tá certo ou não. Eu acho que esses são os principais pontos quando a gente fala de uma pessoa júnior, né? No meu olhar. E essa questão geracional, eu sou muito crítica com isso, no sentido que eu acho que todo mundo aqui, nós todos, né, já tivemos 19 anos, já entramos no mercado de trabalho sem saber o que era, porque a gente não aprende isso, né, hoje, e com alguns, né, a gente está começando a ter essa inserção de falar sobre o assunto de trabalho, mas na minha época, você ia para a faculdade, né, pro colégio, ninguém falava de emprego, de mercado de trabalho, né, você ia sem saber o que era um Excel, você chegava e não sabia o que era. Então, eu acho que o acesso à informação ajuda muito. Sim. Né? E você está integrado ao seu time. Então, se você entrou agora numa empresa, entrou no time, tente entender o ritmo desse time. Né? Eu acho que não é justo com ninguém, né? Se você tem que fazer, né, trabalhar sempre fora do teu horário para sempre. Eu acho que aí né, mostra que tem alguma coisa que não tá legal naquele time, de demanda, alguma coisa não tá funcionando bem. Mas, de repente, se é situações pontuais, poxa, né, a entrega não é sua, não é de Jéssica, a entrega sempre é do time, né, sempre é do todo, né, e às vezes você precisa, né, você tá ali com a demanda urgente, algo que apareceu fora, ou até alguém do time, né, que não pôde estar presente por qualquer motivo. Então, né, as coisas têm que andar, e às vezes a gente tem que fazer um esforcinho a mais. Então, acho que é 2 pesos, 2 medidas, né, assim, mas você tem que também conhecer o seu time, né, aquele time, acho que para funcionar bem, tem que ter um bom relacionamento, né, você tem que ter uma abertura com sua liderança para você conversar, com seus colegas de time também para pedir ajuda, né, porque eu acho que às vezes a gente pede muito dos jovens, mas também a gente não olha dentro, né, como é que esse time tá? Será que tem espaço para esse jovem pedir socorro, né, para esse Gen Z chegar e falar, ó, né, não sei fazer, tipo, nunca abri um Excel na minha vida, né, nunca abri um PowerPoint, né, então tem que pedir, né? Perfeito. Acho que dentro do que Luana trouxe, seria importante também ser um pouco proativo, porque ele tá ali para aprender real, mas, por exemplo, se eu não sei abrir um Excel, eu posso ir lá buscar aprender a utilizar. A IA tá aí para isso. A IA tá aí para isso, exato. Ainda bem, ser né? protagonista também da sua própria carreira. Legal. É buscar ser um agente de transformação. Eu não sei isso, mas eu vou buscar e vou aprender, sabe? Eu acho que também isso é uma dica importante. Legal. E uma reflexão de uma coisa que Luana trouxe, que nem estava aqui no nosso roteiro, mas que eu acho que é legal falar.
Vocês sentem que com essa mudança, porque antes de 2019 ninguém trabalhava remoto, né? Era Sim. muito pontual. A tecnologia já Muito estava raro, aí, né? mas era muito raro alguém trabalhar remoto. E hoje em dia é quase que um modus operandi, no mínimo, híbrido, né? Sim. Vocês sentem que a forma como a gente trabalha, olhando para esse aspecto de habilidades comportamentais, mudou? Por exemplo, a gente talvez tenha mais dificuldade de colaborar com novas pessoas do time, que a gente talvez não chegou a conhecer pessoalmente, e aí, obviamente, a gente não cria, né? Uma relação que a gente cria no presencial. Ou não? Vocês acham que é a mesma coisa? Vocês acham que essa coisa do relacionamento, assim, dos times mudou depois dessa fase híbrida / remota que a gente vem vivendo nos últimos anos? Eu acho, particularmente, que o remoto ele auxiliou, ele ajudou um pouco nisso. Uhum. Porque acredito que para certas pessoas é mais fácil você manter um contato remoto do que presencial. Tem gente que não tem sabe, não consegue chegar em você e Uhum. bater um papo. Já no remoto é mais fácil. Entendi, se sente Vai mais ali no seguro. chat, até Legal. mesmo na câmera, Uhum. ele consegue melhor do que presencial com você. Então, Legal, particularmente, eu acho que legal, facilitou legal, o legal. processo. O que você acha? Então, eu sou um pouco controversa. Muito bem. Eu amo remoto, eu trabalho remoto. Sim. Mas quando eu penso numa pessoa mais júnior, eu acho que é Uhum. muito mais difícil para essa pessoa. É. Porque eu acho que a gente aprende muito olhando as outras pessoas, né? Então, eu tô Uhum. participando de uma também. reunião, eu tô vendo como minha liderança tá se portando. Poxa, minha liderança fala desse assunto dessa forma. Uhum. Ou eu tô do lado aqui trabalhando na minha baia e tô vendo Jéssica, sei lá, conversando com um candidato, ou resolvendo um problema ali com outra pessoa. Então, de qualquer forma, eu tô aprendendo, Uhum. né? Porque a gente aprende muito no espelho quando a gente não sabe fazer algo. Uhum. E no remoto, eu acho que isso pro júnior se perdeu muito. Sim. Então, ou você é muito proativo e tem Uhum. um time que consegue te incluir, que consegue te levar, porque no Uhum. remoto ali é um convite, né? Chamar a pessoa. É um processo um pouco mais complexo. Para que você consiga aprender, Uhum. né? Porque eu acho que dá mais dificuldade. E aí, isso te força também a ter uma comunicação que tem que ser muito boa, Sim. né? Para Sim. você conseguir aprender. Seu time tem que estar ali. Se você entra num time que de repente tem problemas de comunicação, você vai ter mais dificuldade para se Sim. desenvolver. E às vezes o problema não é nem você, Uhum. é o time que você está que não consegue ali administrar o remoto, administrar uma pessoa que não sabe o fazer, Uhum. né? E tem que chamar, tem que ensinar. Então, Uhum. eu acho que são os dois lados. Quando você pensa num profissional mais sênior, que já tem mais tempo de carreira, eu acho que isso ajuda e muito, porque Uhum. você se concentra mais, né? Eu vou pro escritório, eu digo que às vezes é um dia que eu, entre aspas, não trabalho, porque eu fico Uhum. meu trabalho é falar com as Sim. pessoas, né? Mas assim, eu não paro no Sim. meu computador, né, Uhum. para fazer entregáveis ali Uhum. práticos, né? Porque em casa você fica Sim, focado. concentrado. Sim. Acho que tem os dois pesos, sabe? Eu Uhum. gosto muito, mas eu acho que pro júnior, se você não for uma É. pessoa muito, sabe, assim, quero fazer acontecer, proativa, que não fique esperando, você vai ter mais dificuldade. Sim, sim. Eu mesma sou pessoa que tenho dificuldade com trabalhar em casa, assim, eu tento vir todos os dias pro escritório, porque acho que em casa passa uma mosca, meu cachorro olha pra mim, aí eu olho pra ele, aí já acabou a produtividade do dia em casa. Enfim, é uma questão, mas ainda bem que o híbrido tá aí pra isso, né? Acho que traz esse equilíbrio, assim, e aí Sim. cada pessoa vai se adaptando aí ao seu modo de trabalho. Verdade. Quando a gente fala de RH, tem uma frase, pelo menos aqui na Quark, que a gente já escutou muitas vezes, certamente vocês já ouviram, que é: a gente contrata pelas habilidades técnicas, demite pelas comportamentais, né? Que é falando justamente de como é maléfico, né? Essa falta de habilidades comportamentais. Quero saber, essa frase é verdadeira? De fato existe? Ou é um mito do RH, essa frase? E como é que vocês acham que isso se traduz no mercado de trabalho, assim, né? O que leva um colaborador que às vezes tem boas habilidades técnicas a ser desligado, né? Ou a talvez receber feedbacks ali construtivos, né? De coisas que ele pode melhorar por causa de habilidades comportamentais. É bem complicado, né? Porque quando a gente tá fazendo a triagem de um perfil, a gente tá buscando ali, minimamente no perfil, no currículo em si, algo que atenda ao que a gente tá buscando. Mas aí, quando a gente sai do papel para entrevistar do papel, ó, do currículo ali, Época do papel, do LinkedIn, para a entrevista em si, a gente lida com outra realidade, é totalmente diferente. Mas quando, eu costumo dizer que o currículo em si, ele abre a porta para você entrar, mas o que faz você permanecer e até evoluir dentro da empresa é o que você faz ali como pessoa, como comportamento. Então, eu acredito muito, sim, nessa frase, de pessoas que são contratadas, sim, pela parte técnica, por todo o conhecimento que tem, mas que muitas vezes, mesmo tendo isso, e sendo muito importante para a empresa, acaba sendo desligado, infelizmente, por conta de, ali, faltou aquilo, faltou
sabe? Uhum. Algo ali no comportamental. Sim. Seja lidar com pessoas, seja como o modo que enfrenta desafios, Uhum. sabe? Uhum. É bem Delicado. real essa Sim. frase. Sim, legal. Eu Esse é um- concordo também. Eu acho que quanto mais sênior você vai ficando, Uhum. mais vai ser necessário que você tenha Uhum. essas habilidades comportamentais bem desenvolvidas. Porque você Uhum. começa a virar referência, você vai ter conflito para resolver, Uhum. né? Você vai começar a ser influente entre outras pessoas. Uhum. Então, enquanto você tá ali júnior, né, você tá começando a tua carreira, você não tem que se preocupar só com o técnico. Eu acho que o Uhum. técnico vai ser sua grande demanda, porque você tá naquele momento de tarefa, né, de Uhum. entregar, então a tarefinha ali, ó, eu entreguei Uhum. isso foi, isso não foi, mas você não esquecer dessa parte comportamental, Uhum. porque tem uma outra frase também que se fala, que é você, né, algumas empresas promovem até a incompetência da pessoa, Sim. né, por quê? Porque às vezes eu tô promovendo porque essa pessoa é muito boa tecnicamente, então promovo, porque a pessoa, ela entrega, né, então se ela Uhum. entrega, eu quero reconhecer que essa pessoa entrega, Uhum. né? Só que aí eu não trabalho o outro aspecto dela. Então, de repente, se a pessoa chega numa liderança, apesar dela entregar, ela não consegue olhar para pessoas, ela não consegue olhar para a comunicação, ela não tem um olhar sistêmico, porque isso não foi trabalhado durante a trajetória dela. Uhum. Né? A gente tem um programa na Pitang que é o Pitang Booster, que é um programa de aceleração em até 18 meses, do júnior para o pleno, Legal. com mentorias técnicas e comportamentais, né? E a gente traz muito isso para os gestores, né? Tá, o técnico ele entregou, né, quando chega na virada para o pleno, digamos assim. Uhum. Mas essa pessoa, né, ela é pleno de verdade, ela tem capacidade de chegar um estagiário no time, de orientar esse estagiário, porque a gente já espera isso de um pleno, né, de pegar um Uhum. júnior pela mão e conseguir explicar, já ter um olhar sistêmico, né, como é que é essa pessoa? Uhum. Então a gente sempre joga esse lado que foi desenvolvido durante, né, todo o projeto. Uhum. E falando de desenvolvimento corporativo, né, e de tanto desenvolvimento de habilidades técnicas, habilidades comportamentais, e sabendo que nenhum profissional vem pronto, porque é óbvio, né, a gente vai se adequando ali o que a vaga precisa, tem um termo que é muito comum no mercado de trabalho, que é feedback, né, Sim. que é justamente aquele, vamos por aqui, vamos por ali. Como é que vocês acham que é a forma efetiva de se dar um feedback, né? Existem boas práticas, existe um passo a passo, e eu tô trazendo essa pergunta porque é muito comum a gente escutar, principalmente de profissionais mais jovens, né, que são ali grande parte dos nossos alunos. Ana, mas como é que eu vou falar que a pessoa tá fazendo uma coisa errada, assim, sabe? Como é que eu vou chegar pra Jéssica e falar, olha, ai meu Deus, desculpa, público. Como é que eu vou chegar pra Jéssica e vou falar, Jéssica, eu acho que você fez isso, isso e isso, que não foi a melhor forma possível. Então, tem alguma receita de bolo pro feedback, algum passo a passo, ou minimamente alguma boa prática que a galera pode seguir? Eu acho que antes do feedback, a gente tem que dar um passo, né, anterior, que Uhum. é quem está me dando esse feedback, Tá. né? Então, é uma pessoa que eu confio, então existe uma relação, né, entre mim e essa pessoa para que eu olhe, não, eu confio, né? A Ana Uhum. está me dando um feedback, eu confio no que ela está me dizendo, porque ela não está me dizendo para me prejudicar, Sim. né? Ela quer me ajudar. Então, acho que a relação, ela faz muita diferença nessa hora, né, do feedback para a pessoa Uhum. receber bem, para ela não se sentir ofendida, Sim. né? Porque às vezes eu já recebi feedbacks durante minha carreira que eu fiquei, que essa Não faz pessoa sentido, né? tá me falando isso, né? Sim. Assim, aí o feedback é aquilo, você ouve, Uhum. né? E você analisa se faz sentido para você, né? Analisa todo o cenário, vê se aquilo ali que tá sendo dito, de repente, não, eu, né, recebi, eu vou tratar, né? Você tem que tratar isso, porque veio de Uhum. algum lugar, Uhum. né? Mas a pessoa que tá te dando é muito importante. E vindo pro ponto, né, de como dar o feedback, a partir do momento que você tem essa relação construída, que eu acho que não pode ser do nada, né? Uhum. Peguei a pessoa ali, trabalhei uma semana com a pessoa, já vou dar um feedback ali sem nem saber o contexto da pessoa. Por isso Uhum. que a relação tem que ser construída, Sim. né? Você ser um feedback onde não haja uma ofensa pessoal, né? Então é Sim. nunca, né, você não sabe se comunicar. Eu já tô dizendo que a pessoa não sabe. Então, se ela não sabe, Uhum. ela não vai aprender, né? Uhum. Então, trazer sempre a situação, ó, Ana, naquela reunião, naquele Perfeito. momento, você se comunicou, né? Dessa forma, você Perfeito. poderia ter ido por este caminho, né? Uhum. Você apontar como algo que a pessoa pode ajustar, porque não é Uhum. uma ofensa, eu não tô querendo Uhum. ofender, eu tô querendo ajudar, né? E até Uhum. mostrar para ela realmente qual era o melhor caminho, o que que era esperado. Uhum. E se for líder, né, ou até colega mesmo de time, né, eu posso te ajudar de alguma forma, tem alguma forma que a gente, quanto time, possa contribuir, né, para que você evolua nesse ponto que a gente está Uhum. falando, Uhum.
Então, acho que é uma conversa muito aberta Legal. e assertiva mesmo, né? Pra eu não ficar 1 hora, imagine, 1 hora na sala falando, Ana, você é incrível, faz isso, nananana. Aí eu falo um pontinho no meio, volto para aquilo de você é incrível, maravilhosa, né? Que é aquele famoso feedback sanduíche que se falava muito. Sim. E Ana saiu de lá assim, nossa, eu sou incrível. Tipo É. assim, né? Eu não ouvi nem o feedback, a mensagem não foi Sim. passada. Então, garantir que a mensagem chegou. Pedir pra pessoa repetir, eu gosto muito disso. Ó, me fala o que você entendeu do meu feedback, né? Se fez sentido Legal. pra você. Porque aí a pessoa tem a chance Legal. de absorver bem, né? Então, assim, e você tem a chance de saber, não, ela realmente entendeu o que eu quis dizer, né? Faz sentido aquilo ali. Legal, perfeito. O que achas? Só para inteirar também a fala de Luana, eu acho importante você mapear também a geração. Porque a gente tem aí a geração X, Y, Z, e por aí vai. E o feedback que eu vou aplicar para você é totalmente diferente da minha abordagem que eu vou ter com Luana. Então, eu acho importante também a gente mapear. Lá no projeto, a gente tem um público variado. Vai de 18 até 55 anos, se brincar, de tutores. E aí, a minha forma de abordagem para um de 18 anos é totalmente diferente. A minha linguagem, a forma que eu vou portar, a comunicação que eu vou ter com esse de 18 é totalmente diferente do que eu vou ter com o mais velho. Legal. E para ouvir feedbacks, que eu acho que é um pouco, talvez seja um pouco mais difícil até ouvir feedback do que fazer. Tem alguma outra dica específica? Luana falou um pouco de ouvir, traz para você, reflete se, poxa, faz sentido, não faz sentido? Será que essa pessoa realmente deveria ter me dito isso ou não? Ela tá nesse papel de dizer isso, ou foi uma alfinetadinha? Mas tem alguma outra coisa que vocês complementam, assim, de boa prática na hora de ouvir o feedback? Não trazer pro lado pessoal, né? Foi uma coisa que você falou também. Acho que o do ouvir é muito também o que Luana trouxe, de não sair com dúvidas. Tá, perfeito. Porque já aconteceu, inclusive, até comigo, trazendo aqui um case real, de eu não entender e sair achando que eu fiz uma coisa, sabe? Fiz, não, tô incomodada aqui, eu não tive coragem de perguntar na hora, mas eu vou perguntar depois. Pronto, depois eu fui lá, tirei a dúvida e era totalmente diferente do que eu tinha entendido. Legal. Então, acho importante você não sair com dúvidas. É esclarecer ali ponto a ponto o que foi passado, se eu entendi, se eu compreendi, se eu assimilei certinho. Acho importante. Legal, maravilha. E se a gente tivesse que falar sobre como alunos que ainda estão, talvez, na escola, no ensino técnico, né? Como é que vocês acham que eles podem desenvolver habilidades comportamentais para talvez já se preparar melhor para o mercado de trabalho? Tem alguma boa prática? Sei lá, participar de algum tipo de curso extra, algum livro que vocês indicam, algum tipo de forma, assim? Eu acho que no começo, Luana até comentou sobre experiências extracurriculares, por exemplo, participar de grupos, eventualmente, na sua igreja, né? Hackathons, coisas desse tipo, que eu acho que fazem sentido, né? E ajudam a desenvolver essas habilidades. Mas como é que vocês enxergam, assim, esse desenvolvimento dessas habilidades antes, né, do colaborador ali, né, do prospecto colaborador entrar num time efetivamente? Eu acho que a base para o ser humano, né? Independente do mercado de trabalho, de qualquer coisa, é a inteligência emocional. Nossa, Inteligência emocional, a gente tem a impressão que se eu tô nervoso, eu vou segurar. Sim. Na verdade, não, né? Inteligência emocional é você reconhecer Sim. sentimentos. E aí nós também seres humanos, né? Na maioria das vezes a gente é analfabeto dos nossos sentimentos. A gente não sabe nomear o que a gente está sentindo. Se é um sentimento, se é uma sensação. Sim. Então, acho que você começar por esse letramento, né? Tem alguns livros de inteligência emocional. Tem uma mandala, é porque tem o nome dessa mandala, agora eu não vou me recordar. Tem uma mandala gigante que tem uma lista de todos os sentimentos que você pode sentir e as sensações desses sentimentos. Porque aí você começa a se entender. Então, eu tô assim, né? Porque aconteceu isso e isso aqui me incomodou, né? Então, eu sei porque eu não tô bem, ou eu sei porque eu fico nervosa na hora de falar em público. Você começa a identificar e ter essa maturidade. Legal. Eu acho que essa é a base para você desenvolver qualquer outra competência, que você vai começar ali com uma autoanálise sua, dos seus sentimentos, sabe? Legal, maravilha. Acho que buscar cursos, leitura, Daniel Goleman, tem vários autores aí. Acho importante usar a IA para nos trazer sugestões ali, montar até um cronogramazinho. A partir daqui eu vou ler tal livro e a partir disso eu vou obter essas informações aqui. Legal. Acho que é treinar mesmo, é literalmente ser protagonista da sua história, da sua carreira profissional. É buscar insumos ali de alimentar de informações e você poder trabalhar todas elas. Podcasts, né? Sim. Eu gosto muito de... né, não porque estou aqui, mas eu gosto muito de podcast. Quando Legal. eu quero aprender sobre um assunto. Ou ver
o assunto sobre vários aspectos, né? Vários Uhum. cenários. Eu vou pesquisar a palavra ali no Spotify para poder pesquisar, Que né? massa, O que legal. tem sobre isso? O que as Aham. pessoas de outras empresas, de outras áreas estão falando sobre esse assunto? Aham, legal. E eu começo a ouvir. Então, isso também vai me Legal. dando informação para eu ver onde eu vou buscar isso, né? Tá, ouvi aqui, vi vários lados e agora eu vou buscar esse caminho aqui, que é o que faz sentido para mim nesse momento. Legal, legal, super legal. E aí eu tenho uma última pergunta que é, a gente ouve falar muito sobre futuro do trabalho, né? É um termo, né, que é futuro do trabalho, não é a gente já tá nesse presente, né, do trabalho, mas esse é um termo que a gente ouve falar muito. E se vocês tivessem que elencar 3 habilidades, né, comportamentais que vocês julgam ser mais relevantes, né, para o futuro / presente do trabalho, o que vocês acham? No começo vocês já tinham comentado que adaptabilidade, né, pensamento crítico, são essas habilidades, o que vocês adicionam nisso? Comunicação. Eu botaria comunicação, com certeza. Legal. O que Acho mais? que São top 3. protagonismo também, né? Ser um agente Legal. transformador dentro da sua empresa é importante. Legal. Ser proativo, Legal. né? Porque Proativo. os cenários vão mudar sempre. Você Sim. vai estar. A gente está no momento, né? Que tudo muda o tempo inteiro. A IA tá aí, assim, eu não tenho nada contra a IA. Eu uso a IA no meu dia a dia para tudo, me ajuda muito. Mas se você não tiver o pensamento analítico, se você não Sim. tiver conhecimento sobre aquele assunto, né? Você vai mandar uma coisa que a pessoa vai ler ou a pessoa vai ver que você não sabe o assunto. É, né? sim. Você tem que estudar, você tem que ter uma base para você ter uma massa crítica para o assunto, né? E a IA Uhum. vai te ajudar na automatização, a fazer as coisas mais rápido, de repente, né? A fazer uma fórmula no Excel ali, poxa, Sim. eu quero fazer isso e isso no Excel. Como é que eu faço? Ela te Uhum. dá a fórmula certinha, Uhum. né? Mas se você não tiver um conhecimento no Excel ou como perguntar para a IA, você não vai Sim. chegar a lugar nenhum, né? Então, acho que a análise crítica vai ser muito importante a partir de agora. Maravilha, maravilha. A gente tá chegando no final do nosso papo, mas queria muito agradecer vocês e quero pedir para vocês deixarem onde é que as pessoas podem encontrar vocês para tirar eventuais dúvidas, se conectarem. E se vocês tiverem uma mensagem final para deixar para os nossos alunos, os nossos. Eu ainda tô pensando se são ouvintes ou telespectadores. Porque não é só ouvinte, porque eles estão vendo, né? Mas telespectador também é uma coisa televisão, né? A gente tá adequando ainda qual vai ser esse nome. Mas se vocês tiverem uma mensagem final, esse é um bom momento também. A gente pode começar com Luana agora. Bom, eu acho que não tenham medo, né, do futuro, do mercado de Uhum. trabalho. Eu acho que estejam preparados e sejam protagonistas, né? Estejam Sim. ali como sendo uma pessoa de ação e não uma pessoa que espera. Legal. Não Legal. espere as coisas sentadinho achando que as coisas vão cair no seu colo, porque não vão. Uhum. E podem me encontrar no LinkedIn. Então, se procurarem ali, Luana Leão, Recife, né? Com Uhum. certeza, não sei, deve ter outras, mas Não, né, vão vão lhe encontrar meu achar. rostinho ali. Maravilha. Digo também que sejam resilientes. Passem pelos desafios, passem pelas transformações, mas tenham ali a sua emoção centrada, o seu eu centrado. Acho que isso também é muito importante para poder conseguir passar por todos os desafios que a gente tem aí pela vida e também no profissional. E para me achar a Jéssica Campos, Recife, também lá no LinkedIn. Maravilha. Gente, quero muito agradecer pela atenção e pela visualização, né? Já que estamos no YouTube, pela visualização de vocês hoje. Esse foi um episódio, como eu comentei, super legal. A gente tem outros 11 episódios dessa temporada, então se esse é o primeiro que você está assistindo, não deixe de assistir os outros episódios. Lembre de seguir a Quark no Instagram, edudeeducação.quark. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!